corretor de seguros. A Otimize é a solução que você estava esperando para dominar o mundo digital. Chega de perder tempo com ferramentas complicadas, cheias de opções que você nunca vai usar. Precisa de conteúdo sobre vida, auto ou residencial? Temos tudo pronto para você. Na Otimize, você cria posts para redes sociais, sites, landing pages, e-mail marketing e muito mais com apenas alguns cliques. Otimize, sua presença digital poderosa, mais tempo para seus clientes. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Nicolas, cofundador da Stay. Eu estou super animado para estar aqui no InSummit 24, essa parceria super legal que a Segbox está organizando. Eu vou explicar um pouquinho o que a gente vai falar hoje, mas a ideia é que a gente começar a falar sobre o que eu estou chamando de sistema operacional, né? O que é o WhatsApp, o que a inteligência artificial vai ajudar a gente. Então, assim, estou super feliz de falar com vocês, corretores, né, em sua maioria, para ensinar como é que vocês conseguem vender mais e se destacar nesse mercado. Então, vamos lá. Então, dividir esse papo em 4 partes. Então, a primeira é a introdução, né? Então, vou introduzir um pouquinho o assunto. Depois, falar um pouco da evolução da tecnologia de maneira geral, como isso acaba afetando o corretor e um caso de uso aqui da Stay. Então, eu vou falar um pouco sobre a Stay, mas a Stay é uma previdência privada corporativa que chegou no mercado desde o ano passado, e eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente usa o WhatsApp e inteligência artificial nos nossos produtos também. Então, tentar trazer para a prática tudo isso que eu falei, e mandem mensagens aqui no chat, que a gente tem uma equipe aqui que pode responder. Então, fiquem à vontade de mandar suas perguntas, senão eu falo um pouquinho mais sobre como entrar em contato com a gente. Vamos lá. Então, primeiro, né, quem sou eu? Então, eu sou o Nicolas, que nem eu falei aqui, sou do Rio. Por onde que eu passei, eu brinco que eu tenho alguns cabelos brancos para falar um pouquinho sobre isso. Então, sendo do Rio, eu estudei na PUC, fiz economia lá, também tenho uma pós-graduação em finanças na COPEAD. Depois disso, fui estudar fora, uma faculdade chamada Imperial College, lá em Londres. Já passei por alguns lugares de trabalho, então, tanto na Stone Pagamentos, aquela de maquininha de cartão de crédito, quanto a Bembev, em cerveja, lá na Inglaterra, e também no Nubank. Hoje em dia, sou um dos cofundadores da Stay, e, além disso, tem algumas certificações, tanto como assessor financeiro, mas também como corretor de seguros. E, de novo, estou super animado aqui falando com vocês. Então, vamos lá. O que vocês vão ganhar a partir dessa live, né? Então, eu queria deixar um pouquinho mais claro o que eu espero que vocês saiam depois do que eu vou falar por aqui. Então, sim, de maneira geral, o que eu quero que vocês façam é aumentar suas vendas, né? Acho que esse é o resultado final. Eu quero que vocês vendam mais, né? O que isso representa? Eu quero que vocês vendam com menos esforço, se isso é possível. Então, eu quero que vocês se esforcem menos e vendam mais, que nem eu vou explicar. Quero que vocês tenham maior alcance também, então consigam alcançar mais pessoas do que hoje você alcança. E também gerando, assim, mais receita, né? Então, vamos lá? Então, eu vou explicar um pouquinho o que eu vou falar um pouco sobre hoje. Antes da gente começar aqui o papo, a primeira pergunta é por quê? Né? Sempre gosto de primeiro explicar o porquê e depois a coisa em si. Por que é importante isso que eu estou falando agora, que eu vou falar, e por que isso importa agora, né? Estamos aqui em 2024. Por que isso é importante? Então, vamos lá dar um passo atrás, né? O ser humano, ele é um bicho de comunicação. Então, o que diferencia a gente de todos os outros animais aqui no planeta é a comunicação. E mais do que a comunicação, né? É contar histórias. Então, se você parar para pensar, alguns outros animais também se comunicam, né? As baleias, o macaco avisa que tem um perigo vindo, assim como o passarinho. Então, comunicação é básico, né? Todo mundo aqui se comunica como ser humano, mas também os outros animais sim. A grande diferença do ser humano em relação a todas as outras espécies é a nossa capacidade de se comunicar e contar histórias, né? Então, até botei aqui, lá atrás, como é que era, né? Como é que você se comunicava com alguém que estava longe de você?
você tinha um pombo correio, às vezes, né? Que você mandava uma mensagem. Isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? E foi evoluindo desde o pombo correio, e aí depois começaram o telefone, né? E a gente evoluiu para os computadores, né? Então, os computadores começaram super grandes, então poucas pessoas tinham acesso. Depois o computador ficou pequeno, né? Então todo mundo que tivesse acesso poderia ter um computador em casa. E depois a gente conectou todos os computadores com internet, né? Então, todo mundo no mundo, bilhões de pessoas se tornaram conectadas através de computadores e de internet. E aí evoluímos, né, para o que todo mundo tem no bolso hoje em dia, né, que são celulares. Então, os celulares mudaram um pouco a dinâmica, né? Porque em vez de antigamente você ir para casa ou para uma lan house ou para algum lugar e usava da internet, agora todo momento a gente está conectado. Vocês já pararam para pensar nisso? A todo momento a gente pode se comunicar com quem a gente quiser no mundo, a gente pode responder qualquer pergunta que a gente quiser no mundo, a todo momento, porque agora a gente tem computadores dentro dos nossos bolsos. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que com a evolução, o acesso às pessoas se tornou através do celular, muitas das vezes. E o que isso aconteceu? Aconteceu que com o desenvolvimento da internet, das empresas, o acesso das pessoas ficaram na mão de algumas grandes empresas. Então vamos parar para pensar. Se você vai falar no WhatsApp com alguém, de quem é o WhatsApp? Ele é do Facebook, ou da Meta. Se você for falar, botar um site no ar, como é que a pessoa chega ao seu site? Provavelmente pelo Google. Se você tem um celular que é da Samsung, mas usa um sistema operacional chamado Android, quem controla o acesso? É o Google. Se você tem um iPhone, quem controla o acesso? É a Apple, né? Então, para você conseguir se comunicar com as pessoas, o acesso, em maneira geral, ficou na mão de poucas empresas no mercado, né? Que acabam controlando esse acesso. Então, para que você acabe tendo esse acesso para essas diferentes pessoas, você tem que entender como são as dinâmicas para você conseguir chegar lá. Então, vamos dar um exemplo. Então, como é que hoje você chega em alguém, né? Digitalmente. Se for um site, você tem que criar um site, você tem que ser encontrado na internet, no Google, né? Ou se você quiser fazer um aplicativo, você e entrar no celular, você tem que criar um aplicativo, tem que estar na loja da Apple, na loja do Google, para chegar na mão de alguém. Então, você sempre acaba passando por essa barreira e tendo que ter essa necessidade de usufruir dos trabalhos dessas grandes empresas, né? Então, você tem isso. Então, você tem grandes empresas que controlam o acesso às pessoas. Qual a segunda coisa? Antigamente, para você criar alguma coisa ou calcular alguma coisa, era caro, né? Você tinha que ter um servidor interno, e aí você tinha que fazer todo esse processamento e cálculo dentro da sua empresa ou de onde você está. Só que aí criou-se a computação em nuvem, que não tem nada de nuvem, né? Mas basicamente a gente terceirizou todos esses servidores para algum lugar, de novo, na mão das grandes empresas. Mas qual foi o benefício disso, né? Quando você tem a computação em nuvem, você fazer perguntas, você ter acesso, você processar um monte de coisa, ficou muito barato. E qual a beleza disso? A beleza disso é que fazer qualquer coisa, seja calcular, fazer uma pergunta, desenvolver um aplicativo, ficou muito mais barato. O que isso quer dizer? Quer dizer que o acesso à criação de coisas ficou muito mais barato. Então, por causa do trabalho dessas grandes empresas que conseguiram criar toda essa computação em nuvem, o acesso a novas tecnologias e novas startups e novas empresas ficou muito mais baixo. Antigamente era muito mais difícil criar tudo. Mas hoje em dia o custo de computação, o custo de criar alguma coisa nova é muito baixo. Então isso quer dizer que está cada vez mais competitivo, porque todo mundo tem acesso para criar alguma coisa muito barata. E por último, tiveram um avanço que a gente chama de aprendizagem de máquina, né? Que a inteligência artificial é um dos componentes da aprendizagem de máquina. O que eu quero dizer com isso? Nos últimos 4, 5 anos, quem já viu de chat GPT, acho que está por aí em todo mundo, é tal da inteligência artificial. Que é? É a capacidade da máquina se comunicar e pensar como se fosse um humano.
Como é que era antigamente? Você tinha que falar, olha só, se isso acontecer, máquina, faça isso. Né? Você escrevia um código. Caso aquilo aconteça, você faça isso. Então, você tinha que pensar todas as diferentes estruturas e o que você teria que dizer para a máquina o que ela fazer. E hoje em dia, hoje você consegue conversar com uma máquina. Né? Quero que você faça isso. E ela pensa e gera o código automaticamente. Então, a gente está passando por um momento super interessante, talvez a maior mudança de plataforma da nossa geração, que é essa aprendizagem de máquina. Essas três grandes forças de terem grandes empresas dominando o acesso às pessoas, o custo de computação ficando muito mais barato, permitiu essa aprendizagem de máquina que vai dar acesso a todo mundo. Então, é legal entender como a tecnologia evoluiu, que mostra como é que a gente acabou chegando até aqui e o que permitiu criar o WhatsApp inteligência artificial como os sistemas operacionais. Se eu tivesse falado direto como aplicar, seria uma coisa, mas eu gosto de explicar como é que a gente chegou até aqui e por que é importante vocês se adaptarem a essa nova realidade. Então, vamos lá. Então, qual o impacto vocês devem ter percebido em relação ao consumidor? Né? Então, com essa capacidade de gerar processamento mais rápido e ter inteligência artificial, a expectativa é que a velocidade de resposta seja muito mais rápida e constante, né? As pessoas não estão mais querendo ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias para receber uma resposta, né? Receber uma proposta. Hoje, se você tiver uma dúvida, você vai no Google e pergunta. Com o ChatGPT, você nem precisa ir mais para o Google. Então, a cabeça do consumidor e a expectativa ficou muito mais alta. A velocidade importa muito mais do que nunca. Mas, por outro lado, as pessoas estão com um certo cansaço de muito aplicativo, muita solução, muita notificação. É quase como se a gente fosse bombardeado por informação e coisa o tempo inteiro. Então, apesar das pessoas quererem mais velocidade, é contraditório, mas elas também estão cansadas de terem muitas opções. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão querendo cada vez menos coisas, contanto que elas sejam mais rápidas. Então, quem aqui não aguenta mais baixar um aplicativo, né? Ou você entra no aplicativo, aí você tem que lembrar do login, da senha, aí você esquece a senha, aí você já desistiu do que fazer. Então, por um lado, as pessoas querem velocidade, mas elas estão cansadas em ter muitas coisas. Né? E o pior de tudo é que a expectativa ficou cada vez mais alta. Então, não é só a velocidade, é como você conta uma história, como você oferece o serviço, quão bem você é atendido. Então, os consumidores, com toda essa velocidade e mudança da tecnologia, estão esperando cada vez mais de vocês. Não de vocês, mas de qualquer coisa. Né? Até banco, vamos pensar banco. Banco, antigamente, as pessoas estavam felizes da vida ir na agência e falar com o gerente. Hoje em dia, isso pode parecer uma loucura, né? Com o desenvolvimento das novas tecnologias bancárias. Então, todas as indústrias, na minha opinião, vão passar por isso. As pessoas estão querendo velocidade, a expectativa por serviço estão lá em cima, mas a gente também tem que tomar esse cuidado com esse excesso de solução. Então, como é que a gente consegue se posicionar de uma maneira super fácil e simples para evitar esse cansaço, essa que a gente chama de fadiga, né? As pessoas estão cansadas de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo também. Um pouco contraditório, mas é isso que tem acontecido. E o que eu quero dizer, né? Como é que isso tudo impacta o jeito hoje de fazer negócios, né? Então, como é que era antigamente atender o cliente? Você às vezes ligava, né? Você passava lá meia hora, 20 minutos, uma hora falando com aquela pessoa para tendo que atender. As pessoas gostavam de ir ao telefone. Às vezes a pessoa chegava por e-mail. Aí você tinha até 48 horas ou um dia ali para responder. Aí também tinha o chat, né? Porque aí poderia chegar através de um chat, seja o WhatsApp ou num chat de algum site. Aí às vezes você tem que marcar reunião para falar com aquela pessoa. E também todo mundo é ser humano aqui, acho que tem que ter um tempo de descanso, né? A hora que você dorme, final de semana. Então, como é que era atender cliente até poucos meses atrás? Assim, está evoluindo muito rápido, né? Mas 1 ano, 2 anos atrás, era tudo isso. Então, como é que era? Vários meios, né? Então, a pessoa não chega só de um lugar,
Cada um desses meios representa uma coisa diferente. Então, ligação, a pessoa quer uma resposta na hora. E-mail, por ela pode esperar mais alguns dias. Se for marcar uma reunião, a pessoa às vezes gosta de coisa presencial. Horários comerciais tem que se adequar à realidade das pessoas. Então, era muito complexo, eram vários pontos de contato, e de alguma forma a gente tinha que equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo, né? E qual a beleza da gente começar a construir soluções que usam do WhatsApp e a inteligência artificial como sistemas operacionais, né? Primeiro, é uma ferramenta só. Então, a pessoa só tem um ponto de contato, e a beleza disso é que é o aplicativo que ela usa todos os dias. Ela já resolve a grande maioria dos problemas delas através do WhatsApp. Então, que tal resolver qualquer outro? Qualquer seguro que a pessoa resolva, não precisa baixar o aplicativo, entrar no portal, dar senha, dar telefone, não dá nada. É tudo de um lugar só, então você consegue controlar esse funil muito melhor. Quando você usa inteligência artificial, a beleza é que ela é 24 horas por 7, né? Enquanto você está descansando, ela entende todo o contexto, você é capaz de treinar ela de acordo com várias coisas que já aconteceram no passado, a todo momento. Então, imagina ter uma assistente que funcione sem parar. Isso é mágico. Por que isso é possível, que nem eu falei? Como o custo de processamento está tão barato, hoje em dia, os robôs não param mais, né? Antigamente, se tentasse fazer isso há 10 anos atrás, um, que não existia tecnologia, e dois, que seria muito caro. Hoje, esse preço é quase zero. Então, isso permite que você mantenha uma aplicação rodando o dia inteiro, todas as semanas. Outra coisa que é super interessante são respostas contextualizadas. Eu não sei se vocês já ouviram esse caso, mas uma inteligência artificial que vai ajudar um cliente, o cliente descreve o problema dele, então fala, não sei o quê, aconteceu isso, 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 isso. Aí o cliente fala, e graças a Deus aconteceu isso, então tudo foi resolvido, obrigado, obrigado, obrigado. E aí, no final, como era a inteligência artificial, ela resolveu, falou, muito obrigado e fique com Deus, né? Então, o que isso representa? Representa uma contextualização. A inteligência artificial consegue entender o que acontece e responder de acordo com aquela situação. Então, eu vou dar um exemplo que é super legal, que a gente tem trabalhado aqui dentro da STEI. A gente sabe que diferentes pessoas têm diferentes entendimentos de finanças, de investimentos. Então, se a gente for falar de algum plano, alguma coisa, com uma pessoa mais avançada, a gente pode ser um pouco mais técnico. Se a gente vai falar de uma pessoa que ainda tem pouco conhecimento financeiro, a gente tem que ser um pouco mais lúdico e simples. Dependendo às vezes da cidade, a forma que você fala com carioca, com paulista, com curitibano, é diferente. E o legal de usar a inteligência artificial é que você consegue dizer para ela no que ela tem que se adaptar ou entender quando você for falar com alguém. Então, isso gera respostas muito mais contextualizadas, gerando muito mais satisfação para aquele cliente. Isso é incrível. E você não precisa escrever linha de código, basta dar certas direções que ela consegue entender e ser muito mais contextualizada e entender toda a situação, né? Em vez de antigamente, que era aquele chatbot que não entendem nada. E a gente sabe também, por outro lado, que o atendimento humano, muitas das vezes, é muito necessário e é o que faz fechar uma venda ou até explicar um problema de uma forma melhor. Então, para a gente também acredita que o atendimento humano é muito importante. Mas aqui a última frase importa. Se necessário. Então, o que é o legal da inteligência artificial? Que como ela não para, está 24/7, tem respostas contextualizadas, se for uma inteligência artificial te ajudando em gerar leads, ela consegue classificar muito melhor um lead, né? Se for um lead que faz muito sentido para você, já vem um humano rápido, né? Para entrar e conseguir fechar aquela venda. Se for um lead que não faz sentido, às vezes nem precisa de um humano, né? Ou se for um problema que é fácil de resolver, a inteligência artificial vai lá e consegue explicar como resolver. Se não for, entra o humano. É importante também balancear que a inteligência artificial ela consegue provavelmente resolver 90% das coisas.
básicas, mas sempre vai ter 10%, 15%, 20% que vai precisar do atendimento humano, mas até chegar no humano, como foi possível contextualizar e pegar o máximo número de informações possíveis, fica muito mais fácil de conseguir ajudar. Beleza, então como é que isso me afeta, né, como corretor? Então, como toda tecnologia, quem não se atualizar vai ficar provavelmente pelo caminho. Então, aqui é meu chamado de atenção, né? A gente provavelmente está vivendo uma era de transformação tão grande quanto a internet, né? Imagina hoje vender qualquer coisa sem apoio da internet. É maluquice quase. Então, às vezes a pessoa vai ver sobre você para entender seu negócio, ela entra no seu site, ela entra na sua página de mídias sociais, ela vê se não é uma fraude, alguma coisa. Então, tudo isso está na internet como apoio. Imagina não ter nada, né? Confiar em alguma coisa. Sem site, sem nada, sem internet. A mesma coisa vai provavelmente acontecer com a inteligência artificial. Então, eu brinco aqui como bom carioca que são 3 ondas, né. Então a primeira onda da internet, dessa era conectada, foi vender online. Então essa foi a primeira coisa, como é que você vende online. Quem não vendesse online acaba ficando quase que fora do mercado. A segunda onda, né, como é que você consegue vender online e pelo celular, já não basta mais ficar só no computador, né, as pessoas estão no celular, os aplicativos, seja usando o WhatsApp hoje em dia, é muito necessário também estar nesse ponto de contato que nem eu expliquei, a pessoa está conectada 24 horas, né? Então, é o melhor jeito de acessar aquelas pessoas. Eu considero a terceira onda diferente, né? As pessoas vão ter que vender no online, provavelmente pelo celular, mas agora de forma inteligente. Então, inteligência artificial não é à toa o nome inteligência, né? Vai ser uma forma de cada vez mais ser mais inteligente e vender de forma mais inteligente qualquer um dos serviços que existem. Então, a terceira onda é como você consegue vender online, você consegue vender pelo celular, mas que seja de uma forma inteligente. E quem não se adaptar poderá ficar pelo caminho. O que eu tenho a ganhar, né, com essa nova evolução da tecnologia? Então, separei aqui 3 grandes pontos. A primeira é economia de tempo. Para os dois lados, né? Tanto para você quanto para o seu cliente. O cliente não precisa esperar fila, ligar, vai ser tudo muito mais rápido, conseguir ser atendido de uma maneira muito melhor e contextualizada. Para você, como você já também vai provavelmente ter conseguido mapear, entender qual é aquele problema, ter tentado resolver de uma forma mais simples, aquele lead ou aquela dúvida ou aquela coisa vem muito mais qualificada para você. Então, gerenciando melhor seus leads, você é capaz de gerar muito mais receita com custo muito menor, né? E por último, é ter esse atendimento personalizado e um contexto para conseguir atender melhor e gerar retenção, e pessoas que gostam de você ou do seu produto vão conseguir te elogiar e chamar mais pessoas para serem seus clientes. Então, a inteligência artificial, ela ataca essas 3 pontas. Você resolve as coisas com muito menos tempo, você consegue gerenciar muito melhor leads ou atendimento ou qualquer coisa, então você consegue ser muito mais proativo. E fazendo isso, as pessoas acabam se apaixonando pelo seu serviço ou de uma forma melhor se encantando por isso, para que você tenha atendimento personalizado e que leve em consideração esse contexto. Agora vamos falar um pouquinho da Stay. Como é que a gente usa isso na Stay, né? Então, o que é a Stay, né? É uma previdência privada, corporativa. Então, a gente vende previdência privada através de empresas, com parceiros, como corretores, tá? E o que previdência normalmente é? É um assunto meio complexo, né? A gente sabe que tem milhares de corretores no Brasil, mas poucos ainda vendem previdência por ser um assunto complexo. Então, a gente veio muito com a cabeça de como é que a gente consegue ajudar esse mercado para simplificar toda a venda de previdência, né? Como é que a gente consegue dar esse benefício para as empresas, que é muito importante, né? As pessoas, assim, no Brasil não vão conseguir se aposentar, e as pessoas acabam não entendendo do produto. Então, a gente falou, olha, como é que a gente consegue criar um produto que seja encantador, fácil de entender
e que ajude as pessoas a construir os sonhos delas de uma maneira descomplicada, através do WhatsApp. E por que a gente usa o WhatsApp? Porque ninguém, quando a gente entrevistava os clientes, aguentava baixar um aplicativo, lembrar de login, lembrar de senha, aí para saber o saldo, tinha que ligar numa central. Então, tudo que a gente faz e constrói, a gente usa o WhatsApp como sistema operacional. O que isso é legal? Que a pessoa não precisa falar com ninguém, todo o saldo dela, rentabilidade, resgate, mudança de contribuição, toda é feita via WhatsApp. E por que isso é bom? É bom porque não dá trabalho para a empresa, não dá trabalho para RH, não dá trabalho para o corretor. Então a gente resolveu tudo isso porque a gente acredita que usando inteligência artificial, WhatsApp, a gente consegue resolver todas as dúvidas e dar todas as informações possíveis em relação à previdência privada. Então ninguém precisa virar um especialista. A gente cuida de tudo. Então, a gente montou o sistema operacional, mas claro, se a pessoa tiver qualquer dúvida, ela entra em contato com a gente diretamente do WhatsApp e não precisa fazer nada, né? Então, a gente fez toda uma linguagem simples, tem segurança, a gente aumenta muito o engajamento e a satisfação das pessoas. Então, aqui é um exemplo como é que funciona. Então, uma brincadeira que a gente faz aqui, então, a gente desassocia previdência e investimento. Para a gente, previdência é sobre realizar sonhos, como é que você se organiza financeiramente para isso. Então, aqui, não sei se vai dar para ver bem, mas toda vez que alguém cria um plano com a gente pergunta, qual o seu sonho? E aí já tiveram vários. Teve gente falando que o sonho era jogar capoeira pelo mundo inteiro, tem gente que quer ter uma casa na praia, tem gente que quer ter um sítio, tem gente que quer viajar o mundo, outro quer ser professor. Então, a gente pede para as pessoas nos falarem qual é o sonho, então as pessoas botam o sonho, e aí a gente fica acompanhando, e o valor desse sonho, e aí a gente fica acompanhando mês a mês o quão perto aquela pessoa está do sonho dela. E a gente vai celebrando o progresso dela para chegar lá. E não precisa de aplicativo, não precisa de nada, né? Porque como é que normalmente você se atualiza em relação à vida? Através do WhatsApp. Então, toda a nossa solução foi construída aí. E a gente também estuda e aplica a inteligência artificial em várias coisas. Então, que nem eu falei, dependendo do conhecimento financeiro da pessoa, a gente pode falar com ela de um jeito, dependendo da cidade, dependendo da idade. E a gente não precisa escrever milhões de linhas de código, né? A inteligência artificial ajuda a gente em relação a isso, o suporte ao cliente. Então, a gente usa isso no dia a dia, não quis fazer muita propaganda aqui da Stay, mas só queria mostrar um caso de uso, né? Como é que a gente entendeu todo esse contexto de mercado, toda essa tecnologia, toda essa expectativa dos clientes e pegou um produto que é excelente, mas que de alguma forma criou-se muita complexidade e resolveu tudo isso através do WhatsApp e da tecnologia. E aí, o que dizem, não sou eu, mas isso aqui é cliente nossa que fala, olha, nunca fiquei tão animada na vida para guardar dinheiro. Então, a gente realmente fez com que as pessoas conseguissem se apaixonar pelo futuro delas usando Previdência. Então é isso. Se você gostou, espero que tenha gostado aqui da nossa live. Para seguir a gente, tem nos nossos canais seja.stay, tá? Ou tem o nosso site também, www.com.br/stay. Então, vou mostrar aqui como é que, se vocês tiverem interesse em entrar em contato com a gente. Esse aqui é nosso site, tá? Então, a gente explica muito bem como é que é Stay, quais são os fundos por trás da gente, as empresas, como é que funciona. E se vocês tiverem interesse, é só vir aqui no final, botar o nome de vocês, a empresa, o celular, número de colaboradores, e enviar, que a gente entre em contato com vocês em até um dia útil, ou só clicar aqui e abrir nesse chatzinho que a gente entra em contato com vocês. Tá? Mas é isso. Espero que tenham gostado. Eu adorei participar. Queria agradecer ao pessoal da Segbox, que está organizando esse evento que é super necessário para essa indústria, né, de corretores. E espero que tenham gostado. Qualquer coisa, se tiver interesse, adoraria bater um papo com qualquer um de vocês. Então, é só entrar em contato através do nosso site ou no nosso e-mail, que é meajuda@stay.com.br. Vou até botar aqui para vocês verem o nosso e-mail.
ajuda@stay.com.br. Então, também adicionando aqui o e-mail, caso queiram entrar em contato, mas adorei conhecer todos vocês. Qualquer dúvida, mandem aqui no chat, a nossa equipe vai tentar responder. Qualquer coisa, entra aqui no e-mail, e foi um prazerzão falar com todos vocês. E tenham uma boa semana e boas vendas, tá? Espero que vocês tenham uma boa semana de vendas aí para fechar o ano super forte. Tchau, tchau.